Salve, salve! Bom, vamos lá, segundo vídeo aqui da série Psicopatologia dos Rígidos. Pretendo nesse vídeo de número 2 trocar uma ideia sobre a rigidez como defesa, não é? Especificar um pouco o que seria a pessoa que faz uma defesa rígida. Defesa ao quê? Não é? Defesa ao que ela vai trombando na vida, né? Tanto no mundo interno quanto no mundo externo. Tá? Então já deixa seu like aqui, se possível faz algum comentário para ajudar o vídeo a ter mais alcance. Meu nome é Milson, sou psicólogo, psicanalítico, psicanalista, acompanhante terapêutico, supervisor. Estamos aí desenrolando essa série sobre a psicopatologia dos rígidos, né? Bukowski, o escritor, ele tem uma colocação que me parece oportuno para pensar a defesa, né? Ele diz alguma coisa assim: quando uma pessoa foi muito ferida pela vida, não é? E recebe uma flor, ela demora um tempo para entender que aquilo é uma flor, não é? Alguma coisa por aí que ele coloca em um dos seus escritos. Não é um escritor muito visceral, né? E é interessante a gente entrar um pouco nesse ponto para pensar a defesa. Né? A pessoa que se enrijece frente à vida, ela pode ter vivido determinadas decepções e determinados impactos, não é? Que ela não deu conta, que ela não pôde elaborar, que ela não conseguiu falar a respeito. Não é? E geralmente isso acontece quando esse ser humano não tem o olhar de um outro significativo que realmente se importe por ele, que realmente nutra por ele um afeto sensível. Né? Nós estamos aí entrando no território do trauma, no território de uma dor muito profunda, né? No território de tantas e tantas pessoas que não foram vistas de uma forma especial. Bem, esses sujeitos, desde muito pequeno, desde muito cedo, tiveram que aprender a se virar sozinho. Né? Eles não puderam descansar no colo de ninguém. Eles não foram sensibilizados para o outro ser, não é? Como se, ao buscar algum tipo de humanidade de sentimento, ele se deparasse com blocos de concreto e cimento, não é? Algo muito duro. Não é? Só restou para esse sujeito se encapsular. E esse encapsulamento, como uma defesa, ele vai tentar criar uma máscara, uma roupa, um jeito de estar no mundo que facilite a adaptação dele, isto é, que dê um jeito desse sujeito trabalhar, ter algum tipo de relação, algum tipo de satisfação, né? Então é uma defesa muito forte, mas ao mesmo tempo vai falsear a própria essência, a própria personalidade, não é? Esse sujeito, então, ele vai se tornar um sujeito falso. Não tanto para o outro, que não sabe o que está lá dentro dele, né? Mas de verdade um sujeito falso para ele mesmo. E é tão doloroso esse tipo de saída que esse sujeito não tem mais acesso à própria personalidade. A gente pode também chamar isso de uma dissociação grave, não é? Esse sujeito cria um novo eu, não é?
e segue a vida, até se adapta à vida, de repente até tem algum sucesso ali a colar, né? Mas no fundo ele carrega a sensação de ser uma farsa. No fundo, ele sente que algo vai muito errado. No fundo, ele porta angústias e sofrimentos. Geralmente esse sujeito consegue arrastar a vida assim, às vezes por alguns anos, não é? E algum abalo mais forte pode quebrar, rachar, tratorar essa personalidade falseada que ele fez, que ele criou. Tá? E aí, senhores, a queda é brutal, às vezes insuportável, né? Vocês entendem? Então, quando a gente pensa essa psicopatologia dos rígidos, não é? Diferente do senso comum, não é? O senso comum vai operar com conceitos muito simples, né? O senso comum, o leigo, vai virar para o rígido e vai dizer, ora, por que você não fica mais flexível, né? Vai fazer algo diferente, sabe? Para de encasquetar com isso, né? Para de pensar nisso, né? O senso comum não entende muito por que alguém é tão teimoso, insiste tanto em repetir os mesmos caminhos, né? Se trata, senhores, quando a gente escuta na clínica psicanalítica, se trata de muito sofrimento, não é? A rigor, esse sujeito não sabe ser outro, não é? Ele foi tão negado, tão deslegitimado, tão agredido, não é? Que ser quem ele primeiro que ele perdeu memória, ele perdeu conexão, né? Ele teve uma descontinuidade muito grande, né? Então, essa pessoa que na ponta, lá na nossa relação de trabalho, na nossa família, no nosso namoro, na relação íntima, né? Aparece como um sujeito chato, não é? Um sujeito cascudo, né? Um sujeito perturbado, obsessivo, repetitivo, né? Se esconde dentro desse ser humaninho, muitas vezes, uma outra essência, uma outra natureza, né? E o que a gente aprende em psicanálise é que as defesas, elas têm uma razão, elas têm uma história, e elas não podem ser destruídas a fórceps, tá? As defesas precisam ser primeiro entendidas, aproximadas, acolhidas, para posteriormente abrirem espaço para algo mais genuíno desse sujeito. Então, o que eu quero frisar aqui? Alguém se tornar flexível não é um exercício racional de convencimento, de retórica, de dialética, não é? Dá notícias de uma conquista muito, muito delicada. Abrir mão da rigidez para algumas pessoas pode ser similar a um suicídio, a morte. É disso que se trata, não é? Algo precisa acontecer. Às vezes é a pancada da vida, né? Porque alguém muito, muito, muito rígido vai apanhar muito, mas muito, não é? Ele vai tentar segurar a coisa no laço e a coisa vai escapar da mão dele inevitavelmente, né? Então, é importante a gente frisar aqui, quando a gente fala de rigidez, a gente não está falando pelo um viés moral, educacional, pedagógico, né? Nós estamos falando de complicados processos psíquicos, né? Que produzem um jeito de estar no mundo de tal ou tal maneira, né? E lembrando, né? Estamos falando de doses cavalares de inconsciente, né? O sujeito rígido, ele pode ter criado essa saída para encapsular e tentar defender uma parte genuína da própria personalidade, né? Caímos numa chave curiosa, né?
que às vezes esse sujeito precisará de um olhar muito, muito amoroso, muito, muito sensível, não é? Para conseguir acessar as partes negadas da própria personalidade, não é? Essa é a magia do amor, dos bons encontros, né? A possibilidade de novos caminhos, de novos chamados. Beleza? Gostou? Não gostou? Deixa seu like aí, faz seu comentário. Até o próximo vídeo, tudo de bom para vocês. Tchau.